Olá, eu sou a Josélia, doutoranda do programa de pós-graduação da Biologia Funcional e Molecular, orientada do professor André Vieira, e o nosso trabalho intitula-se Desenvolvimento de ferramenta molecular de alto rendimento para análise e diagnóstico de SARS-CoV-2. SARS-CoV-2. O SARS-CoV causa síndrome respiratória aguda grave, uma doença que foi denominada de Covid-19. Essa doença foi identificada pela primeira vez na província de Hubei, na cidade de Wuhan, na China, em 2019, onde parecia que tratava de uma pneumonia. Vários laboratórios da China realizaram sequenciamentos e investigações etiológicas para identificar o agente causador dessa doença. E o resultado dessas investigações foi a descoberta de um novo coronavírus pertencente aos beta-coronavírus. Esse coronavírus, ele é altamente transmissível. Quanto ao genoma, o SARS-CoV é uma partícula envelopada esférica, finta simples, sentido positivo de RNA. Existem regiões abertas de leituras, as denominadas ORFs, onde as mais importantes são a ORF1 e a ORF2. O envelope envolve três proteínas: a proteína M, que liga o núcleo capsídeo às membranas do hospedeiro, a proteína E, que desempenha a função de patogênese, liberação morfogênese viral, e a proteína S, que é localizada na superfície dos vírus e que reconhece o receptor celular e é essencial para a infectividade desse vírus. Quanto à patogenia do vírus, a maioria dos casos apresentam sintomas leves a moderados. Esses sintomas vão desde tosse, mialgias, febres, cefaleias, até complicações graves que podem levar à morte. O SARS-CoV-2 originou então a maior pandemia contemporânea desde a gripe espanhola. Orientados pela OMS, os países passaram a implementar medidas de contenção na tentativa de retardar o avanço da doença. Porém, muitos países não têm estrutura para estabelecer uma rotina de teste de diagnóstico massiva, para triar indivíduos assintomáticos no início da infecção e evitar que essa doença se espalhe. A OMS, agora em 2023, em janeiro de 2023, confirma que foram mais de 660 milhões de casos da doença e mais de 6 milhões de mortes relatadas em todo o mundo. Só aqui no Brasil foram 36 milhões de casos da doença e 695 mil mortes. Dessa forma, as medidas de contenção, os testes em massa ainda são muito necessários. Assintomáticos. Nesse sentido, o nosso objetivo foi desenvolver um protocolo de testes de rápida implementação, alto rendimento, a fim de contornar a escassez de kits padrões de diagnóstico e permitir testes em escala populacional e com baixo custo. Quanto aos nossos objetivos específicos, estão desenvolver e estabelecer uma ferramenta de detecção de patógenos, utilizando uma plataforma de tecnologia de sequenciamento de nova geração como base, desenvolver um sistema de identificação molecular por barcodes e índices para analisar simultaneamente amostras de milhares de indivíduos para um ou mais agentes patogênicos e desenvolver, otimizar um método de preparo de biblioteca de baixo custo para que possam ser feitas análises de dados obtidos e desenvolver uma ferramenta para análise dos dados de sequenciamento obtidos. O primeiro passo para o estabelecimento da nossa ferramenta de diagnóstico foi a seleção dos primers. Foram selecionados primers direcionados para o gene S, e esses primers foram alinhados com a sequência do isolado de Wuhan, a primeira sequência para a Covid-19 depositada. Para a padronização da reação de RT-PCR, nós obtivemos RNA positivo do LDMAD da Unicamp, que é o Laboratório de Diagnóstico Molecular de Alto Desempenho. Essas amostras foram testadas com primers específicos e indicados pelo CDC. A reação de PCR foi padronizada utilizando 10 microlitros do RNA testado previamente. Foi utilizado para padronização o kit qPCR Bio, ProbMix, o OneStep, GoLowRox.
Nós também utilizamos um fluorófilo, que foi o Cito 9, e estabelecemos juntamente com a reação uma reação de melting para verificar a especificidade dos nossos produtos amplificados. Os produtos amplificados do RT-PCR foram submetidos a um segundo PCR com os primers de ligação. Foi feita a multiplexação desses primers. Os produtos amplificados provenientes do segundo PCR foram diluídos 50 vezes em água miliquê e esses produtos também foram purificados com bide magnética. Essa purificação ela é necessária para remover primers, nucleotídeos não ligados, sais e enzimas que pudessem atrapalhar nas próximas etapas. O sequenciamento foi realizado pela plataforma MISEQ da Illumina e a análise bruta dos dados gerados foi feita pelo software AVOC. Sobre a análise dos resultados, nós podemos dizer que a reação de RT-PCR ela foi estabelecida com sucesso, com os 7 conjuntos de primers, bem como os 4 primers de ligação. Os produtos amplificados foram avaliados pela curva de Melting e apresentaram a integridade e a especificidade esperada conforme as figuras 1, 2 e 3 abaixo. Nós também obtivemos sucesso na purificação dos produtos amplificados utilizando a bide magnética, que evitou a contaminação do DNA sequenciado. As amostras foram sequenciadas e apresentaram produtos amplificados com tamanho em torno de 75 pares de bases. Os dados brutos foram gerados e analisados pelo software AVOC. As sequências obtidas foram alinhadas também contra o genoma SARS-CoV, a sequência original de Wuhan, através de um outro software, que é o software Bowtie. O sequenciamento foi executado pela plataforma MISEQ da Illumina, nos 2 sentidos, e nós obtivemos produtos amplificados de cerca de 75 pares de base. Na análise do sequenciamento, nós podemos observar que houveram polimorfismos nas sequências de DNA, porém, nós não conseguimos avaliar se houve ou não mutações, pois a cobertura do genoma ainda era muito pequena. Após esse primeiro teste, nós temos diversos desafios. O primeiro é aplicar essa ferramenta utilizando um número muito maior de primers para cobrir todo o genoma, bem como baratear o diagnóstico estabelecendo um valor mínimo de R$ 2,00 por amostra, aplicar a ferramenta de multiplexação para cobrir todo o genoma e aplicar essa ferramenta não só para a Covid-19, bem como para outras espécies.